Nesse vídeo eu gostaria de falar como a religião aprisiona a mente das pessoas. Ela é capaz de deixar uma pessoa louca se essa pessoa não se cuidar. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Gente, a religião, ela é feita para enlouquecer o homem. Ela é feita para criar uma imagem distorcida de Deus, para pegar as escrituras, a palavra de Deus e tirar de contexto, fazendo com que o homem se sinta culpado desde a sua existência. O homem já nasce se sentindo culpado com Deus. E aí isso é muito prejudicial, porque vai afastando o homem cada vez mais de Deus. Afinal, para que servir a um Deus que já coloca uma culpa em nós, uma culpa entre aspas, sem nós termos feito nada? Quando você começa a se aproximar de Deus, quando você começa a ler as Escrituras, quando você começa a interpretar melhor o livro sagrado, a Bíblia, você começa a entender que essa culpa nunca existiu. Que Deus simplesmente, Ele nunca quis te fazer se sentir culpado. Deus é um ser que se relaciona com as pessoas. Por isso que quando Jesus cumpre tudo, o véu se rasga de ponta a ponta. E aí Deus passa a ter acesso direto ao homem. Só que na religião, as pessoas criaram um outro paradigma, as pessoas criaram uma outra coisa. Não é mais Jesus o intermediário entre o homem e Deus. Agora as pessoas têm que ir até o pastor, para que o pastor vá até Jesus, para que Jesus chegue até Deus. Então, o que Deus fez, rasgando o véu, o homem simplesmente foi lá e costurou novamente. O que é que acontece com as pessoas? Essa culpa, esse distanciamento de Deus, essa má interpretação da Bíblia faz com que nós tenhamos uma imagem de Deus que não condiz com a realidade. Nós passamos a ver Deus como um ser preconceituoso, machista, homofóbico, um ser altamente rancoroso, um ser que destrói qualquer pessoa que se atrever a questioná-lo, e esse não é Deus. Nessa quarentena, nesse período, eu comecei a buscar mais de Deus. Eu comecei a estudar mais a Bíblia. Não só ler, porque existe uma diferença entre você ler a Bíblia e você estudar. Eu comecei a estudar a Bíblia, ler e entender, procurar entender o que Deus queria falar. E aí eu me surpreendi como Deus veio para libertar o homem e não aprisionar. Porque quem faz com que o homem fique preso, se sinta angustiado, culpado, entre outras coisas, é Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira. Deus é o pai das luzes, é o Deus que nos liberta. Aquela cruz foi para libertar o homem, não aprisionar o homem. Então as pessoas precisam entender o processo da crucificação. Jesus, ele deu a sua vida por amor a muitos, a toda a humanidade. Jesus simplesmente foi para a cruz morrer para libertar, para salvar as pessoas. Mas salvar de quê, se não estamos em perigo? Se bem que agora no coronavírus estamos. Mas quando ele foi para aquela cruz, ele foi para que nós fôssemos livres na presença de Deus. Para que nós tivéssemos uma relação com Deus mais próxima, uma relação de pai e filho. Se você parar para analisar direitinho, um filho, ele trata o pai por pai. Ele não trata o pai com cerimônia. Para ele, aquele é o pai dele.
E nós tratamos Deus com toda cerimônia. Nós não chegamos para Ele para falar, por exemplo, que estamos aflitos ou que não estamos gostando disso, daquilo, porque se você fala que não gosta, se você fala que vai sair da igreja, se você fala essas coisas, Deus vai ficar chateado com você. Então a igreja vai te prendendo pela culpa. E essa culpa é prejudicial. Eu estava na escola dominical de uma igrejazinha pequena, faz muitos anos, e eu vi quando uma irmã perguntou se ela poderia conversar com Deus durante o banho, quando ela está tomando banho. E aí o pastor simplesmente virou para ela e disse que não, que nós deveríamos nos arrumar todinhos para falar com Deus, porque Deus é juiz e não se pode se apresentar na presença de um juiz de todo jeito. É e não é. Deus realmente é juiz, ele julgará toda a humanidade no final. Mas eu pergunto, o filho do juiz chama Deus de pai ou de meritíssimo? Fica aí a questão. Será que nós temos que nos arrumar todinhos para falar com Deus mesmo? Será que isso condiz? Afinal, quando Deus criou Adão e Eva, Deus os fez nus. Ele não deu um cartão da CIA para os dois e disse: vai e compra roupas agora porque vocês precisam estar vestidos para falar comigo. Até quando Adão caiu, Adão pecou, simplesmente Adão se escondeu. E aí Deus perguntou onde Adão estava. E Adão falou e Deus disse: por que te escondes, Adão? E Adão disse: porque eu estou nu. E aí Deus disse: quem disse a você que estavas nu? Então você percebe que Deus não tem essa malícia humana. Deus não tem essa coisa de você precisa pedir autorização. Não. A palavra de Deus fala que nós temos livre acesso a Ele. Nós podemos chegar até Ele na hora que nós quisermos. Seja de madrugada, seja tomando banho, seja pelado. Afinal, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e em todo o tempo. Então você não consegue esconder nada de Deus. Ele nos fez assim. Então, como ele fez a pessoa, ele sabe como a pessoa é sem roupa. Isso é besteira. Essa questão de dizer que a pessoa não pode se aproximar de Deus porque está sem roupa ou porque isso, aquilo, outro, chama-se dogma. É o que a religião faz, que aprisiona pessoas, faz com que as pessoas comecem a enxergar Deus como um ser muito chato, impossível de conviver. Venhamos e convenhamos, todas essas exigências, essas coisas tornam realmente Deus um ser difícil, mas ele não é. Deus é muito tranquilo, Deus é muito simples, Deus é muito acessível. A Bíblia fala que Deus vinha todos os dias ao Jardim do Éden passear e conversar, para passear e conversar com Adão e Eva. Ele gostava de bater papo com os dois, saber, e aí, Adão, como é que foi teu dia, o que é que você fez? Deus é assim. Então esse Deus da Bíblia está diferente do Deus que é pregado dentro das igrejas. Por isso que muitas pessoas não aguentam e saem das igrejas, porque fica algo muito pesado servir a esse Deus que a igreja prega. Durante muito tempo na minha vida eu escutei de pessoas dizendo: se você fizer isso, Deus vai ficar chateado com você. Não, mas eu não estou mais querendo ficar nessa igreja, eu estou querendo sair porque está me fazendo mal. Já perguntou a Deus? Já procurou saber se Ele permite que você faça isso? Gente, só esclarecendo, Deus nos deu o livre arbítrio. O que é isso? A livre escolha. Eu, durante muito tempo, achava que eu deveria frequentar lugares que Deus iria escolher. Deus iria determinar tudo na minha vida. Eu apenas teria que ficar quieto e Deus teria que fazer tudo por mim. Não é bem assim. Eu descobri agora recentemente, estudando as Escrituras, que justamente eu sou livre. E eu posso frequentar o lugar que eu quiser. E se aquele lugar não me faz bem, eu tenho total liberdade de sair e ir para outro lugar. Deus não vai me condenar por causa disso. Esse é o Deus fiel, o Deus Pai, o Deus acessível. Eu decidi fazer esse vídeo para poder, quem sabe, libertar pessoas. Até porque eu conheci uma pessoa que é muito religiosa.
Está tão presa na religiosidade que ela agora vê demônios em tudo. Se você compra um quadro, ela manda tirar o demônio do quadro. Se você compra uma cama, ela manda tirar o demônio da cama. E isso chama-se prisão. Esse tipo de ensino, esse tipo de coisa dentro das igrejas, essa religiosidade, são ensinos diabólicos que distorcem a verdade. Por isso que Deus fala na Bíblia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando Deus fala isso, Ele quer que você conheça as Escrituras, a Bíblia. Estude a Bíblia, conheça Deus e tenha uma outra visão do que realmente Ele é, de quem Ele é, e se torne livre. Não deixe que a religiosidade te aprisione. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.